Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Eu sou Viviane Santos e esse é o meu sinal. Sejam todos bem-vindos à aula de língua portuguesa, tá certo? Eu tenho duas pessoas maravilhosas aqui me acompanhando na aula de hoje, mas antes de apresentá-los, eu vou me autodescrever para quem está aí em casa, tá certo? Eu sou uma mulher negra, baixa, de cabelos escuros, curtos, tá certo? Tenho olhos escuros também, uso óculos arredondados, estou em pé aqui nos nossos estúdios diante da câmera e hoje eu visto uma calça jeans azul e uma blusa laranja. Me acompanhando na aula de hoje, eu tenho o nosso querido intérprete de Libras, Clisma. Seja muito bem-vindo, Clisma. Ele vai tornar essa aula muito mais acessível a todo mundo aí em casa. E eu também tenho a professora Camille Borba no chat. Vamos dar um oi para ela? Olá, lindezas, tudo bem? Eu sou Camille Borba, este é o meu sinal. E hoje estarei aqui no chat, que é a nossa ferramenta interacional do aplicativo Educa Recife. Então, como vocês sabem, eu estou aqui para, tirar dúvidas, passar as suas mensagens para a professora Viviane e também fazer aquelas interferências, porque eu sou o quê? Faladora. Eu vou me autodescrever também. Eu sou uma mulher negra de estatura mediana, tenho olhos escuros, uso um óculos arredondado, tenho um cabelo cacheado, preto, na altura do queixo, tá? Tô com a farda da laranja, sentada em frente ao computador, esperando a mensagem de vocês. Então lembre-se, a gente não morde, tá? E tirem suas dúvidas. Espero que vocês gostem dessa aula maravilhosa, que foi feita com muito carinho, tá? Até daqui a pouco. Isso, foi sim. Simbora, que hoje a gente fala um pouquinho sobre a leitura de trecho de coluna de jornal. Pense no título longo. Um tema específico. Um tema muito específico, né? E a gente, no fundo, a gente vai continuar falando sobre a notícia, né? Como ela se organiza, como é que a gente pode retirar as informações dentro dela, né? E o reconhecimento daquelas partezinhas que a gente sabe que é fundamental quando a gente lê uma notícia, o quando, o onde, o como, o que, todas essas partes, tá certo? E a gente também vai ver algumas diferenças que ocorrem entre a notícia escrita e a notícia em formato de vídeo. A gente sabe que a notícia ela pode ser tão impressa, ou ela pode aparecer na televisão, ela pode aparecer no rádio, ela pode aparecer também na internet. Então, toda vez que ela usa diferentes ferramentas para se reproduzir, né, para ser propagada, ela acaba absorvendo diferentes características ali, embora o escopo da notícia se mantenha a mesma, né, transmitir informações, ela sofre algumas adaptabilidades a depender da plataforma a qual ela se veicula. E a gente vai ver... Oi? Perdão, professora Viviane. Aproveitando aí, a gente pode pensar como suporte, né? Como a materialização da notícia, o meio também vai justamente interferir, né? Porque mesmo que se mantenha a essência, os formatos vão pedir algumas características específicas, né? Vão fazer com que os registros sejam um pouco diferentes por causa do meio. Isso, Quanto mais tecnológico for o meio, estou funcionando aqui, né? Quanto mais tecnológico for o meio, mais dinâmico, muito provável a notícia vai aparecer, né? Se a gente pegar um telejornal, por exemplo, né, que a gente tem uma notícia que vai precisar usar recursos audiovisuais, de imagem, gravação externa ou interna, entrevistas e assim sucessivamente, ela parece muito mais dinâmica do que um texto escrito apenas no papel, né, e veiculado de forma impressa. A gente vai ler agora uma notícia bem recente, até, sobre um ataque que ocorreu a obras do pintor Vincent van Gogh. Bem famosinho, né? Inclusive, viram mexer, tem exposições aqui dele. Foi essa matéria aqui. E o título da matéria é Museu d'Orsay. Eu não sei se está certo a pronúncia. D'Orsay. Pronto. Impede ataque de ativista à obra de Vincent van Gogh. E aí, a matéria vai dar conta justamente de contar como foi que essa história aconteceu. Bora ler? Autorretrato do pintor seria atingido por sopa, onde agressões é parte do movimento Just Stop Oil, que é um movimento aí que busca conscientizar as pessoas sobre o uso de petróleo, né, o uso extensivo de petróleo. Então, você tem aí a narração do que aconteceu no evento em si, tá certo? O Museu d'Orsay de Paris informou ter conseguido abortar um ataque a uma pintura de Van Gogh e de seu acervo nessa quinta-feira, 27 de outubro, tá? Segundo informações da FE. Uma ativista pretendia jogar sopa em um autorretrato de Van Gogh em Saint-Rémy,
dias após ataques semelhantes teriam ocorrido na Inglaterra, na Alemanha, na Holanda, onde ativistas jogaram sopas e purê de batata em várias obras de arte. De acordo com Le Parisien, a mulher também queria colar o rosto em outra pintura, como fez uma ativista com moça com o brinco de pérola, que é uma outra obra de arte bastante famosa. A gente vai, daqui a pouquinho, ver as duas obras de arte, tanto o autorretrato de Van Gogh como a moça com o brinco de pérola. Já, tá? A mulher foi abordada ao remover o suéter para que aparecesse a mensagem na camiseta que ela estava usando por baixo, Just Stop Oil, que significa, em tradução para o português, pare já com o óleo. Ela estava com outras pessoas que levavam as câmeras para registrar o protesto. As ações preventivas postas em prática desde a proliferação desse tipo de protesto, que envolve também a polícia, impediram que ela se aproximasse da tela de Van Gogh. Depois ela se dirigiu para outras obras de arte e também tentou pôr em prática ali o movimento, tá? O movimento Just Stop Oil exige o fim de novos projetos de extração de petróleo e gás, acreditando que assim fortalece suas demandas com esse tipo de protesto. Então, fazendo esse movimento com relação às obras de arte, o movimento acredita que vai chamar atenção para a sua causa, tá certo? Mais do que aqui a gente não está aqui para julgar o movimento ou para julgar a notícia em si, a gente está aqui para fazer o reconhecimento das características, né, do gênero textual, tá certo? Embora a notícia faça um recorte bastante informativo sobre o evento e a manifestação e sobre o histórico do movimento, não temos uma referência visual das obras envolvidas. Isso acontece talvez porque o jornalista tenha escolhido não colocar as obras na matéria, né? Até porque é um suporte com um espaço limitado. Então, se esse jornal for vinculado na internet, por exemplo, né, a gente não tem um limite de página ou um limite do tamanho do texto. Então, ele consegue ficar com muito mais informações do que um jornal impresso, porque a gente tem um número de páginas a serem cumpridas, não pode extravasar. Então, talvez os jornalistas tenham deliberadamente escolhido não colocar imagem das obras retratadas na notícia. Então, eu coloquei como um complemento aqui para vocês, tá certo? No quadrinho da esquerda, a gente tem o autorretrato, que é uma obra de arte feita pelo Vincent van Gogh, o nome já diz. Então, ele estava com uma tentativa de pintar-se, né? Pintar a si mesmo. Então, aqui a gente tem uma espécie de autobiografia pintada em tela do Van Gogh. E aqui a gente tem do lado direito uma pintura chamada A Moça com o Brinco de Pérola, que também foi atacada, segundo a notícia que a gente leu, do pintor Vermeer. Então, aqui a gente tem as duas referências visuais, né, da notícia em si, daquilo que a notícia fala e que não está lá, tá certo? Até porque elas são duas obras de arte muito famosas, né? Então, pode ser também que não utilizar uma imagem, um recurso visual, seja também pelo apelo que essas obras já possuem apenas pelo nome. Como elas são mundialmente famosas, os autores também, os pintores são mundialmente famosos, elas já têm um certo know-how, né, um certo reconhecimento. Tá certo? A notícia... Diga. Deixa eu só interromper aqui, né? Porque você foi num fluxo, eu fiquei caladinha. Quando você falou que o suporte, né, limita o jornal, a gente pode pensar que no meio digital, além das imagens, daria pra gente colocar hiperlinks. E aí a gente ia colocar mais informação ainda dentro da notícia, né? Além do que a notícia no meio digital ela é editável, né? Então ela consegue se manter atual. Então, sei lá, se houvesse alguma grande repercussão posterior disso, talvez fosse possível colocar assim desdobramento, né? O desdobramento, um edit, sei lá, novidades, alguma coisa assim, uma atualização, né? Diferentemente do meio impresso, que a notícia impressa é notícia morta, né? É verdade. Porque ela vai se perder no tempo ali, ela não vai ter esse poder de se atualizar. E assim, apenas dizendo que, aí são duas breves curiosidades, é que Van Gogh pintava muitos autorretratos, muitos. Esse seu brinco é Van Goghiano? Da Noite Estrelada, olha aí, a gente ainda Já teve tá aqui uma referência dentro da aula. E porque ele não tinha dinheiro para pagar modelos, então ele se usava para testar as técnicas de pintura, e por isso que a gente tem tanto autorretrato. E A Moça com Brinco de Pérola é um dos meus quadros preferidos.
E a pérola pintada, ela não está pintada, ela é um jogo de luz. Pois é, ela é uma curiosidade, né? Ó, Ela é um jogo de luz e sombra ali, que demonstra o que? A técnica, né, muito afiada. Do engraçado pintor que holandês. ele ficou justamente, o quadro é justamente conhecido pelo brinco de pérola, sendo que não é um brinco, é só luz, né? É só incrível. pintura. Simbora, pois é. Tava falando do hiperlink, né? Uma das coisas que são adicionadas posteriormente, né? Como é uma notícia, por exemplo, que fala até sobre investigação. Investigação é possível, né? A partir dessa notícia. Então, caso a investigação tivesse dado frutos diferentes, o jornal poderia fazer um adendo, né? Fazer uma costura aí de informações, mesmo que a notícia já tenha sido publicada. Outra coisa possível também nos meios tecnológicos, ou seja, na internet, é que eu poderia abrir um fórum de discussão para a minha notícia. Então, eu e Camille e Clisma lemos a mesma notícia. Eu achei uma coisa, a Camille achou outra, Clisma disse outra coisa. Todos esses 3 comentários poderiam ser feitos na internet com muito mais facilidade do que mandar uma carta escrita a punho ao jornal, né? Isso ainda acontece, tá certo? É um recurso utilizado ainda, mas na internet a gente consegue isso com muito mais dinamismo, muito mais rapidez também. Vamos voltar para o texto? Ó, aqui eu tento fazer um reconhecimento com vocês daquelas características que são basilares para a notícia, tá? A notícia escrita te dá alguns recursos importantes. Ela nos dá informações detalhadas sobre os eventos. Por exemplo, qual foi a obra afetada? E aí a gente tem Autorretrato de Van Gogh. Na verdade, nessa partezinha a gente começa a destrinchar o texto, tá? O que é que tem na notícia que a gente pode abstrair com síntese, né? Então, e mesmo assim manter a informação verdadeira, acurada. Só vem acurada na minha cabeça, mas essa não é a palavra. Mas vai chegar. Ó, a gente tem o quando, quinta-feira, 27 de outubro de 2022, que está também no texto, que eu li para vocês. A gente tem o onde, é Saint-Rémy, Museu d'Orsay de Paris, tá certo? A gente tem o que é o fato em si, né, a agressão às obras de arte do museu. E a gente tem outras informações que são as fontes, que são importantíssimas para qualquer texto de notícia, tá certo? E para qualquer outro tipo de texto também, especialmente quando a gente está fazendo uma pesquisa. Então, a gente tem 2 fontes importantes nessa notícia que a gente leu. O Museu d'Orsay de Paris, que é aquele que testemunhou o fato, que contou pra gente. E a gente também tem o Le Parisien, que é um jornal de Paris, certo? Também é fácil perceber o uso formal da linguagem. Nenhuma gíria é utilizada no texto, nem expressão mais popular, né? Também não há um desvio gramatical ou uso conotativo da linguagem. A notícia vai ser esse gênero textual, e a gente já viu desde o comecinho a sua definição, que está muito apegado ao uso denotativo da linguagem, ou seja, ao seu uso real. Ele não vai buscar construir nada muito metafórico, né? Nada que extravase. Tá, novas imagens, né, novos conceitos. Mas por quê? Um dos objetivos da notícia é justamente informar. Então, para isso, você precisa usar uma linguagem que deixe o mínimo de dúvida, né? Porque, assim, entre a mensagem falada e a compreensão, já tem ali uma distância que já pode causar algum ruído, né? Então, se a gente usa uma linguagem ainda subjetiva em uma notícia que pretende-se, né, que se pretende como real, como muito próxima do fato, a gente precisa usar uma linguagem que não deixe dúvida. Sim. Né? É uma preocupação com o leitor, né, de como é que ele vai entender a notícia, até porque o jornal tem essa obrigação, é quase um dever, né, de fazer com que a notícia chegue da melhor forma possível e sem falhas. A gente vai ver agora, a gente vai assistir a uma entrevista, a uma notícia vinculada por meio de vídeo, e a gente vai conversando depois de assistir sobre as diferenças que existem entre a notícia em vídeo e a notícia impressa. Simbora? Um olhar contemporâneo para o artesanato centenário das rendeiras catarinenses. Essa é a proposta da artista Raquel Berenice Storck, natural de Porto União, no Planalto Norte de Santa Catarina. Na exposição Rendeiras, que fica na Assembleia Legislativa até 17 de junho, ela compôs uma série de quadros utilizando tecidos e linhas de várias gramaturas e cores. Colocados de forma intuitiva, eles refletem a paixão da artista pela arte e pelo artesanato.
Eu sou apaixonada por renda, para começar. E as rendeiras é um trabalho assim, que eu admiro muitíssimo. E pela própria, vamos dizer assim, perigo de extinção, né? Por mais que a gente saiba que ainda existem polos que trabalham com renda, então eu fiz pilotos de alguns desenhos de renda e tal, e até surgir esse aqui, que está aqui na exposição. Autodidata, Raquel Storck é artista visual e trabalha principalmente com diferentes técnicas de pintura. Já realizou exposições individuais e coletivas e é uma defensora do trabalho artesanal. A exposição Rendeiras foi selecionada pelo edital de 2020 da Galeria de Arte Ernesto Meyer Filho, promovido pelo Parlamento Catarinense. Eu amo arte, eu amo artesanato, sou presidente de uma associação lá em Porto União, que a gente faz resgate cultural. Então, o nosso trabalho é todo baseado no trabalho feito à mão. Então, a gente faz resgate de técnicas que estão desaparecendo, né? E a arte entra junto, né? Por isso, a questão do Rendeiras é justamente isso, fazer essa junção, né? Entre arte, artesanato, manter a memória de algumas técnicas, de alguns trabalhos sendo feitos ainda, né? Vocês viram, não por coincidência, a notícia que a gente viu em formato de vídeo também é sobre uma exposição de arte. Haha, nada está desconectado, né? Porque fica mais fácil da gente fazer o reconhecimento daquilo que estava no primeiro texto, que era um texto impresso, e agora o que aparece no segundo, que é um vídeo, né? Não é um texto, é um texto com alguma outra coisa. Né? Então, a gente pode fazer o reconhecimento de algumas características. Por exemplo, aqui no vídeo, houve uma entrevista, né? Então, a Raquel, que era a moça responsável pela exposição Rendeiras, né? Ela pôde dar o seu ponto de vista sobre o trabalho que ela produziu. E talvez esse seja um dos pontos principais, né? Alguém falou por si. Enquanto que na primeira matéria, na primeira notícia, a gente tinha uma instituição, que era o Museu d'Orsay, né? Falando sobre a invasão. É sempre um ponto de vista muito mais institucionalizado, né? Não tem subjetividades do eu, do que o indivíduo gosta, faz ou quer. Então, a gente consegue perceber isso muito melhor na entrevista, ó. Podemos perceber, e aí a gente faz uma análise do vídeo, né? Que o vídeo se trata, na verdade, de uma reprodução de uma notícia, né? Ele está noticiando, sim. É o mesmo gênero textual, só que adaptado para a TV, né? Embora pertençam ao mesmo gênero, a notícia impressa que lemos e a notícia em formato de vídeo possuem algumas diferenças. A principal delas é a necessidade de gravação de imagens, né, como a gente também pôde perceber na exibição do vídeo, que acompanha a narração feita pelo jornalista. Então, a partir do momento em que o jornalista está ali narrando a notícia, nesse caso, a exposição que foi mostrada, precisa se somar a isso a imagem de alguma coisa. Então, é feito um trabalho com o cinematografista, né, que vai fazer a capturação das imagens. Essas imagens são editadas e aí a gente junta depois tudo com muito jeitinho entre o que foi mostrado e a entrevista e a reportagem e a opinião do jornalista, tudo junto. Tá? Professora Viviane, uma diferença assim, grande também que a gente pode falar é que a entrevista, assim, no vídeo, ela não é muito editada, né? Não é muito editável, assim. O texto a gente consegue polir. Mas se algo fosse dito ali que fosse menos... que não fosse o querido, não tem muito como você voltar atrás sem marcar isso como uma edição, né? Sim. Então, é mais espontâneo. Então, mesmo que haja os cortes, a montagem, se foi dito ali alguma coisa que não ia soar bem, transparece, né? Você não consegue voltar atrás, apagar. A não ser que se grave novamente, né? Isso. A gente tem as impressões, né, da pessoa que está sendo entrevistada. E é isso que a professora Camille está dizendo, que não dá para apagar as impressões individuais e subjetivas. Então, num depoimento, numa entrevista, é o depoimento de alguém. Então, fazer alterações desse depoimento
Não é impossível, porque sempre dá pra gente fazer adendos depois, né? Pedir desculpas, etc., por qualquer coisa que a gente faça. Mas ele não é tão apagável, né? Tão esquecível, tá? O telespectador pode imergir na exposição em si por meio do vídeo, né? Não apenas ler sobre como seria a exposição. E isso também pode ser um fator decisivo na parte de chamar a atenção do telespectador. Além disso, temos a entrevista produzida no vídeo de forma direta, com a possibilidade de visualização dos trejeitos e maneirismos apresentados pela entrevista. Então, a pessoa do lado do Museu d'Orsay, que deu o primeiro depoimento, dizendo que as obras foram atacadas, como a gente não teve acesso direto a ela, a gente só teve acesso à fala, a gente não tem os maneirismos, a gente não tem os trejeitos, a gente não tem as expressões faciais, a gente não tem tom de voz. Então, tudo isso diz muita coisa sobre como a pessoa está se comportando diante da situação, tá certo? Na entrevista, já que é uma forma muito direta, a gente tem todos esses recursos. A própria Raquel, que é a moça entrevistada responsável pela exposição Rendeiras, pode contar a versão de sua inspiração e da sua motivação por trás da escolha do tema da exposição. Atrelada a esse lugar de fala, podemos inferir e interpretar a posição da artista diante do trabalho feito, né? Se ela gostou, se ela não gostou, se ela mudaria alguma coisa, a importância que a exposição Rendeiras tem para a vida dela como artista particularmente, né? A gente sabe que é um trabalho artesanal ali, feito a muitas mãos e durante muito tempo, e que às vezes não é tão valorizado, que precisa correr atrás desse espaço. Então a gente tem esse direcionamento todo dela, tá certo? Continuaremos conversando sobre uma entrevista, mas agora a gente assiste a uma entrevista diretamente, não como notícia, mas como um gênero absoluto. E a gente vai assistir um trechinho de uma entrevista feita com a influencer Preta Rara, em que ela conta um depoimento assim do que aconteceu com a vida dela, e a gente depois vai contrapor essas duas entrevistas. Bora lá? No estúdio da Boc News TV, Preta Rara, ou como está no RG, Joyce Fernandes, rapper, militante, professora de história, turbanista e idealizadora do hashtag Eu Empregada Doméstica. Tudo bem? Muito obrigada por estar aqui no nosso estúdio. Eu que agradeço. E a gente não poderia fazer esse bate-papo sem ter como tema central o Eu Empregada Doméstica, né? Eu lembro que em poucos minutos, depois que você fez o primeiro post e criou a página, foram muitos relatos tristes que você acabou recebendo, e também a página ganhando cada vez mais curtidas. Hoje já são mais de 130 mil em poucos meses de existência. Eu queria que você falasse desse projeto, de como surgiu essa sua necessidade de abordar esse tema. Bom, o projeto surgiu quando eu estava em casa de férias, e aí eu pude perceber as coisas que eu já tinha conquistado. E nesse mesmo momento, me veio algumas lembranças de quando eu era empregada doméstica durante 7 anos. E aí eu resolvi dividir isso nas redes sociais e avisei para as pessoas que eu ia começar a escrever sobre isso. E logo em seguida já coloquei meu primeiro relato, referente ao meu último emprego aqui na cidade de Santos, em 2009, no qual eu fui contratada para ser cozinheira, e eu era impedida de me alimentar da minha própria comida, porém a minha patroa também não me dava vale alimentação, ticket, nada, então tinha que levar talheres. Quando eu coloquei e expus isso na internet, viralizou muito rápido, e eu sempre falava no passado, né? Então, se caso vocês tenham passado por experiências iguais à minha, utilize a hashtag Eu Empregada Doméstica, para que dessa forma eu possa também acompanhar. E aí, para minha surpresa, a maioria dos relatos foram super atuais desse ano de 2016. E aí, com a riqueza desses relatos que eu recebi, centenas de relatos já naquele primeiro momento, eu resolvi criar a página no finalzinho de julho de 2016. E aí eu lembro que a primeira pessoa que escreveu, expôs isso para a mídia também de forma matéria jornalista foi você. A parceria, né? Acho que a gente... É o papel do jornalismo também expor. E a gente sabia que ia ter essa repercussão que está tendo hoje, não só nacional como internacional. Sim. E essa é até uma das perguntas, porque desde aquela primeira entrevista que você deu pra gente, até hoje já foram milhares de reportagens que você aparece falando do projeto, e inclusive para mídia internacional. Eu queria que você falasse como está sendo essa exposição para você, como está sendo dar essas entrevistas.
Sim, eu dei entrevista para diversas mídias, né? Internacional, BBC de Londres, TVDW, alemã e outras mídias em nível nacional também. E aí, para minha surpresa, é que, infelizmente, dentro da nossa cultura brasileira já está enraizada essa questão das domésticas, né? De sempre de servir, da forma que é. E nesses outros países que eu dei entrevista, todos via Skype, os repórteres eles ficaram muito emocionados de tentar entender como que uma pessoa trata uma outra pessoa que trabalha na sua residência, que é responsável por preparar o seu alimento, por cuidar das suas coisas, cuidar da sua casa, né? Como Seus que pode, filhos. dos seus filhos, como que pode tratar dessa forma? Né? Que a gente recebe vários relatos de violência, enfim. E aí depois eles queriam também tentar entender que como um país de terceiro mundo tem condições de ter doméstica todos os dias, porque lá fora a realidade é outra. Essas trabalhadoras elas recebem por hora. E geralmente elas têm, geralmente não, sempre elas têm horário para entrar e horário para sair. Aqui no Brasil, ainda muito resquícios da escravidão, a gente tem essa questão de entender que o trabalho doméstico é algo de propriedade privada dos patrões, e a maioria utiliza essa frase, né? Você é tratada como se fosse da família. E aí, ao meu ver, com essa frase é anular todos os direitos trabalhistas dessas trabalhadoras. Então a página está tendo repercussão internacional e é bom fazer essa provocação, porque na realidade com a página, o que eu quero, a minha intenção principal é gerar incômodo. É o velho exemplo que eu uso. Se você está com uma pedrinha no sapato, você vai continuar andando? Não. Você vai parar, tirar a pedra para continuar andando. Então é isso, gerar incômodo para que remexa as estruturas da família tradicional brasileira. E tem Tá vendo, minha gente? E na entrevista a gente teve diretamente o ponto de vista da Preta Rara, que acabou se transformando num símbolo para o movimento negro. Durante todo esse mês a gente vai conversar bastante sobre o tema, tá certo? A nossa aula acaba por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida deixa lá no YouTube. Um cheiro e até a próxima.